Em 1944, mais de 25 mil soldados brasileiros atravessaram o Atlântico rumo à Itália. A decisão de Getúlio Vargas de entrar na Segunda Guerra Mundial veio depois que navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães. Na época, até mesmo havia pessoas que disseram ser mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois é, a cobra fumou e virou até símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Agora a história dos pracinhas, os soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra na Itália, está representada nos cinemas. O filme A Estrada 47 une ficção e realidade para mostrar o lado mais humano dessa guerra sangrenta. O longa conta a história de 4 soldados brasileiros que estiveram batalhando na Itália também e que se perderam do batalhão depois de uma crise de pânico. Nós vamos conversar agora com o diretor do longa e ex-aluno da PUC-Rio, Vicente Ferraz. Vicente, em outras entrevistas você disse que o filme não é um filme tipicamente de guerra, né? O que o diferencia então de outros filmes desse mesmo gênero? A ideia que eu tinha era fazer um filme sobre jovens brasileiros que foram na Segunda Guerra Mundial, foram lutar na Segunda Guerra Mundial, né? Você imaginar que há 70 anos atrás, né, mais de 25 mil jovens de diversas partes do país cruzaram o Atlântico e foram para uma guerra que era uma guerra europeia, né, praticamente uma guerra europeia, e pegaram o pior inverno do século XX. Então essa situação inusitada sempre me causou uma pergunta, né, ou seja, sobre a situação daqueles soldados, daqueles jovens, num lugar tão distante, numa situação limite que é a guerra, né? Então eu quis fazer um recorte humano dessa experiência dos brasileiros. Agora, é um filme que se passa numa guerra, é um filme que dialoga um pouco com outros filmes de guerra, mas a minha intenção não era essa. A minha intenção era falar do brasileiro, né, nessa situação e essa parte da história, né, do país. A gente é brasileiro. Você quis dar um enfoque mais humano, né, em meio a essa guerra. Quais foram as principais dificuldades, né? Porque tem um contexto tão forte como a Segunda Guerra e daí esse enfoque no drama humano. Isso foi um trabalho de pesquisa, né? Porque eu comecei a ler vários livros de história, livros clássicos sobre a participação brasileira, mas pouco a pouco, assim, eu fui me interessando mais pela experiência que cada um desses jovens viveu, né? Então, através de cartas, diários, conversando com ex-combatentes, eu comecei a ver uma outra guerra, né? Que era o processo interno que tinha, que cada um daqueles jovens tinha vivido, né? Então, o filme ele não tem uma pretensão de fazer uma análise militar, né? Ou seja, até que ponto a participação brasileira foi importante ou não foi. O que me interessava era a experiência de cada um daqueles jovens que fizeram a guerra, que fizeram a história com H maiúsculo, e quando voltaram, essa história foi se perdendo com o tempo, né? Tenho que lembrar um pouco que eu sou de uma geração que eu peguei o final da ditadura militar, né? Então existia sempre por parte dos realizadores dessa geração um certo preconceito com os temas ligados ao Exército Brasileiro, né? Só que com o tempo eu fui entendendo que essa história não é uma história que pertence ao Exército Brasileiro, é uma história que pertence ao Brasil, a todos nós, né? E foi um momento da história onde que o Exército Brasileiro, os soldados brasileiros, os brasileiros estiveram do lado certo da história, ou seja, estavam lutando contra o fascismo, estavam a favor da República e da democracia. Então isso daí, para mim era transcendental imaginar que o Brasil colocou pelo menos uma sementinha nesse episódio que mudou a história do século XX. E história e política são temas constantes, né, na sua obra. De onde surgiu esse interesse e por que o filme atual ter como tema os pracinhas, né? Como você disse, esse interesse surgiu realmente a partir desse tema do Exército Brasileiro, da atuação dele? Não, o tema, pelo contrário, assim, a minha paixão, né, é a cultura brasileira, é o brasileiro, e isso também, nesse momento, como existiu essa participação, o Brasil foi o único país da América Latina que mandou tropas, né? Então é uma visão da guerra
que ainda não tinha sido contada, no sentido que era uma visão de uma tropa latino-americana numa situação diversa. Você imaginar que teve gente que saiu aqui do Rio, do Sul, do Nordeste, da Bahia, do Amazonas e foi parar no inverno italiano, nos Apeninos, né? E ali naquele momento era uma temperatura de -15, né? Então essa série de conflitos me interessou, né, em contar uma história. Eu só quero ressaltar um pouco que o filme ele não é baseado numa história verídica nem sobre o Monte Castelo. É uma ficção que é um pouco vários recortes de episódios que eu tinha lido, que eu tinha acompanhado, né? E aí eu consegui montar tudo isso em uma narrativa que é esse pequeno grupo de soldados que está perdido na terra de ninguém. Hast du verstanden? Du schiebst! Ja? Cadê o tiro? Cadê os outros? É justamente nesse ponto que eu queria tocar, né? Porque o filme é uma ficção com uma base histórica, com uma base real, né? E você tem 2 outros filmes que são filmes documentários, também falando sobre política e falando sobre história. Por que nesse caso dos Pracinhas, você decidiu fazer um filme de ficção e não de um documentário, por exemplo? Eu acho que essa é a grande pergunta que um realizador deve ter quando vai abordar um tema, né? Ainda mais um tema histórico. É decidir, né? Ou seja, eu podia ter feito um documentário, mas eu quis ter a liberdade de me soltar um pouco da história, né? Ou seja, da descrição dos fatos para criar uma ficção onde eu pudesse me aprofundar mais do que me interessava, que era o sentimento, a memória afetiva de cada um daqueles soldados, né? Então por isso que eu optei pela ficção, porque eu podia ter feito um documentário e ter entrevistado ex-combatentes e tudo, e eu ia ter um outro tipo de... ia apresentar outro tipo de cinema, outro tipo de filme. Eu só quero ressaltar que eu tenho uma série de documentários com ex-combatentes. Isso é uma série que, de alguma maneira, ela apoia muito a tese do filme, né? Dialoga e apoia a tese do filme. Eu entrevistei 3 ex-combatentes, né? Um é um ucraniano, naturalizado brasileiro, que lutou pela FEB, que é o Boris Schneiderman, que é o maior tradutor de russo para português, é um intelectual que fez parte da FEB. O outro é o seu Candinho, que é um herói de Monte Castelo, que era um jovem que saiu do interior do Sergipe e foi para a Itália. E o terceiro, que é muito interessante, que é um filho de brasileiro casado com uma alemã que lutou com o exército alemão, né, com a Wehrmacht, na frente oriental, contra o exército vermelho. E esses 3, assim, fora o Boris, que mora em São Paulo, o seu Candinho mora aqui no Rio de Janeiro e o seu Nicolau, né, ele mora em Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. Então é a visão desses três idosos, né, mas que naquele momento eram 3 garotos, 3 jovens que viveram a guerra. Então aí entre nós, né? E você falou na pergunta anterior também um pouco sobre o inverno, as dificuldades que eles enfrentaram e tudo mais. Só que essa dificuldade do inverno vocês também enfrentaram na produção, né? Quais foram as principais dificuldades dessa produção que foi em meio a um grande inverno, né? A um forte inverno europeu? Vou dar só um exemplo, né? Sentamos aqui para buscar o quadro para fazer essa entrevista. Isso, na neve, você demoraria horas, porque para você se movimentar na neve com uma câmera, assim, é uma dificuldade muito grande. O filme é todo feito em locação, quase todas ao ar livre, então a gente ficava muito sujeito às condições climáticas, né? Em um país também distante, outro idioma, uma equipe totalmente de vários países, vários idiomas, e buscar uma unidade nisso foi complexo, né? E tem uma história curiosa da OTAN, não é? Que vocês estavam em frente, em meio à Primavera Árabe também, né? Em frente ao exército. Como foi essa história? No norte da Itália tem a base de Aviano, né? A base de Aviano é uma das principais bases da OTAN na Europa. Então chegou um momento que a equipe, né? Ela ficava assim, a gente teve 3 lugares assim onde que a gente era o centro da nossa produção. Aí uma delas foi a base de Aviano. Só que o nosso hotel, o hotel da produção, era aqui onde que a gente está, e ali do outro lado da rua era a base. Agora imagina você, a inteligência da base, sabendo que estava chegando 60 pessoas
com 2 tanques de guerra, com várias armas, algumas eram de verdade, outras eram de mentira, para fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, onde que os protagonistas eram soldados brasileiros, né? E essa base estava preparando para atacar a Líbia, né? Era dali que saíram os aviões para atacarem a Líbia. Então era uma situação muito estranha, então eles começaram a investigar a equipe, né? Até descobrir que realmente o projeto era verdadeiro, não era nenhum plano maquiavélico, aí, nada, nenhum plano absurdo, né, terrorista. E você falou dos projetos, eu queria saber quais são os seus próximos projetos, né? Tem mais algum outro filme, ficção ou documentário em vista? Eu tenho esses 3 documentários que eu terminei, que são sobre esses ex-combatentes, e eu estou agora desenvolvendo um projeto que ele se passa, assim, curiosamente, os temas eles acabam levando o realizador, né? Porque isso não tinha premeditado, mas o próximo é um episódio que se passa na Guerra do Paraguai. Mas não é um filme sobre a Guerra do Paraguai, é uma história que se passa durante a Guerra do Paraguai. Vicente, muito obrigado pela entrevista. A nossa conversa fica por aqui. Até a próxima!